Vendo agora com muito carinho aqui nos estúdios da Voz do Povo, a equipe do SAMU, aqui representados na coordenação da Marisa Antunes Lauermann e também do médico Dr. Alan Cabalino, integrante desta equipe. Eu vou começar os cumprimentos pelas damas, né? A coordenadora Marisa, satisfação em recebê-la. Seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, Marlene. Bom dia a toda a população de Sorriso. Satisfação. Dr. Alan Cabalini por aqui também, bem-vindo, bom dia. Bom dia, Marlene. Bom dia, população de Sorriso também. Muito bem, temos que só ajustar a altura do microfone ali, Raíssa, por gentileza. E vamos começar então conversando um pouquinho sobre atendimentos do SAMU, né? Marisa está por aqui para a gente poder avançar nesse entendimento. É sempre importante. Nós a estamos recebendo pela primeira vez aqui nos estúdios, né? Faz tempo que assumi essa coordenação em Sorriso, Marisa? Não, eu assumi esse ano, né? O SAMU, ele está desde do ano passado, né? Os trabalhos do SAMU começou em março de 2024. Então, esse ano o SAMU completou um ano de trabalho em Sorriso e eu assumi a coordenação em janeiro. Antes eu atuava na ambulância como enfermeira. Ah, tá. Já estava por dentro. Esse primeiro ano foi positivo na sua visão aqui em Sorriso? Ah, com certeza, Marlene, né? Esse ano, assim, o SAMU conseguiu mostrar bastante o trabalho, né? É um trabalho novo aqui em Sorriso, então, como todo trabalho novo, exige uma divulgação e até a população se adequar, né? Conhecer o trabalho, né, do SAMU. Sim. E é importantíssimo porque a gente tem a possibilidade, quando necessário, de ter um médico presente no primeiro momento de atendimento, se for o caso. Esse é um grande diferencial, eu diria, aqui do SAMU, né? Está aqui o doutor Alain, inclusive. Os dois microfones estão abertos, vocês podem ficar à vontade. Isso faz muita diferença na visão da equipe de vocês? Sim, Marlene, com certeza, porque assim, nós somos uma base descentralizada de Cuiabá, né? Então, quando você liga 192, essa ligação vai cair em Cuiabá. Lá em Cuiabá nós temos a base com uma equipe totalmente preparada para atender essa ligação. Então, assim, até eu peço assim, para a população de Sorriso ter um pouquinho de paciência quando ligar, porque lá ele tem que passar por uma triagem. Como nós temos duas ambulâncias de atendimento pré-hospitalar totalmente regulamentada, né, pela Lei 2048/2002, então, assim, ela tem uma diferença. Então, quando ele liga, a população vai ligar, preciso, me deparei com uma urgência e emergência, eu vou ligar via 192. Vai passar, então, lá, hoje a nossa regulação está dentro do CIOSP, Centro Integrado de Operação de Saúde Pública, né? Então, assim, segurança pública, ele vai ligar, vai passar para o TARM, esse TARM é um técnico auxiliar do médico, e aí ele vai pegar os primeiros dados, endereço, ponto de referência, e já vai passar para o médico. Esse médico, ele é totalmente capacitado para realizar essa triagem. Então, ele realiza essa triagem para saber, é um acidente, é um clínico, é grave, não é. Por quê? Porque ele precisa saber para despachar a ambulância correta. Então, se for uma ocorrência grave, ele vai despachar o nosso suporte avançado com o médico. Então, o médico já vai poder atuar lá no local da ocorrência, né? Por exemplo, numa parada. Então, tempo é vida. Então, a gente precisa num suporte avançado no local. Esse médico, ele tem toda a qualificação para estabilizar esse paciente, né? Se for um suporte, uma ocorrência mais leve, a gente vai enviar o nosso suporte básico, que tem enfermeiro, técnico e condutor socorrista, que também são uma equipe totalmente qualificada, né, para estabilizar esse paciente e, se precisar, chamar o apoio da unidade avançada. Perfeito. Doutora Alain, esse trabalho no local, dependendo do caso, ela usou o termo parada, para quem está nos ouvindo, talvez precisa aprofundar um pouco essa explicação, né? Que caso é esse da parada? A gente teve recentes casos aqui em Sorriso, inclusive, né? O nosso paciente é um paciente, quando a avançada se desloca, geralmente é um paciente mais grave, né? Com risco de perder a vida, no de caso. evoluir a óbito rapidamente, né? No APH, a grande diferença do SAMU em relação a outros serviços é a gente conseguir chegar no local e já iniciar o atendimento, né? Pensando no paciente mais grave, a gente tem um gráfico de curva de piora muito rápido. Então, o paciente ele vai piorando de forma gradativa e rápida. Quanto mais rápido acontece a interferência da equipe, melhor é a chance de prognóstico benéfico para esse paciente, né? Então, diferentemente de eu pegar esse paciente, deslocar até a unidade de atendimento, seja uma UPA, seja um hospital regional, com a nossa avançada, eu levo esse serviço especializado, essa UTI, esse serviço avançado, até o local. Então, eu vou interferir nessa curva de piora muito antes de ela ter
uma piora em si, né? Para ficar fácil de visualizar, a gente pensar há 2 anos atrás, né, a gente teve uma pandemia no Covid, né? Sim. Que o paciente evoluía com uma piora respiratória, né? Para de respirar. Ele não para de consegue mais respirar, depois que ele para de respirar, consequentemente o coração não tem nutriente, não tem oxigênio, ele para de bater. Seria o caso da parada cardiorrespiratória. Certo. Pensando na unidade avançada, eu chegando até o local mais rápido, eu consigo chegar e atender antes desse drive respiratório chegar no limite do paciente. Então eu consigo interferir antes de uma piora drástica, né? Perfeito. Eu consigo interferir antes do paciente ficar próximo de evoluir a óbito. Essa é a diferença do nosso serviço. Qual é o tempo de respiração ali? Quanto tempo um ser humano consegue ficar sem respirar, sem ter sequelas e sem correr o risco de morrer, no caso? Isso depende muito do caso, né? O paciente, a gente tem diversos tecidos no nosso corpo, né? Cada tecido responde de uma forma diferente. Por exemplo, um tecido muscular consegue ele ter déficit de oxigênio suplementar até 1 a 2 horas tranquilamente, né? Que seria o tempo que você faz um torniquete, por exemplo. Aí você passa pro coração, a cada 1 minuto é perdido cerca de 10% da capacidade desse coração, tecido morto, né? Quando você tem um infarto, por exemplo, o que é um infarto? É você perder célula do miocárdio, perder célula cardíaca. Então, a cada 1 minuto, 10% dessa quantidade de tecido vai morrendo aos poucos. A gente passa para a parte neurológica, o cérebro, por exemplo, a cerca de 4 a 5 minutos em apneia, que seria a não respiração desse tecido, já acontece perda de neurônio, né? Perda de neurônio é perda neurológica. Então, cada paciente tem uma especificidade, cada paciente é um paciente, né? E a ambulância avançada, quando os senhores dizem aqui, é uma que já vai com todo esse equipamento que precisa para, como se tivesse numa UTI, digamos, algo semelhante. A nossa ambulância avançada é uma UTI. Perfeito. Uma diferença que às vezes a população não entende da nossa unidade avançada e de uma unidade de resgate, de um outro serviço, por exemplo, é que a nossa ambulância não chega no local, pega o paciente e corre para o hospital. A nossa ambulância chega no local, pega o paciente, coloca dentro da ambulância e para. A gente estabiliza ele ali. Enquanto esse paciente não tem a possibilidade de estar estável, a gente não vai sair dali. Para transportá-lo com segurança. Com segurança, porque um paciente, por exemplo, que evoluiu para uma parada cardiorrespiratória, né, que seria cardio parada do coração, respiratória parada do pulmão. Esse paciente não tem benefício nenhum de ser deslocado em parada para um hospital. Então, se você está deslocando um paciente parado para o hospital, você está contribuindo com a morte desse paciente. A gente precisa fazer tudo com a ambulância parada, porque o que traz benefício para esse paciente, benefício que eu falo é prognóstico. A chance desse paciente vir a ter uma qualidade de vida e voltar à vida posteriormente ao acidente, ao evento que levou ele a essa condição. Numa parada cardiorrespiratória, por exemplo, o benefício vai estar ligado a eu chocar esse paciente o mais rápido possível quando o choque é indicado e eu fazer uma massagem cardíaca efetiva para esse paciente. São essas as únicas 2 coisas que trazem prognóstico positivo para esse paciente. O resto, oxigênio, drogas, são coisas benéficas que vão auxiliar, mas elas não trazem um benefício claro para esse paciente de imediato. Perfeito. Pensando nessas 2 coisas, o choque, quando indicado, a gente vai realizar na hora, e a massagem cardíaca não tem como ser realizada com efetividade em um transporte. Ou seja, porque a ambulância está deslocando. Tem que ser parado ali no atendimento. Pensar como de forma fácil para ser visualizado pela população, você tem uma garrafa de refrigerante dentro da ambulância, com líquido dentro, que chacoalha durante o transporte, né? O paciente, a gente é humano, mas a ideia física é a mesma. Não tem como ser efetivo para estabilizar. Para estabilizar. Então, Perfeito. a gente estabiliza, faz esse coração voltar a bater. Depois disso,
desloca com o paciente já estável. Esse é o X de repente, você liga 192, que a Marisa estava explicando antes, ter a paciência de explicar bonitinho para o médico regulador o que está acontecendo, né? Porque ele vai poder, com as perguntas que ele fizer, entender o que esse paciente precisa, é isso? É isso mesmo, Marlene. Até bem lembrado e bem falado pelo Dr. Alain, né? Porque a população às vezes nos pergunta, mas por que a ambulância fica tanto tempo parada no local da ocorrência? Então, exatamente foi o que o Dr. Alain explicou. Né, foi bem claro ali. É porque ele precisa estabilizar esse paciente quando é um paciente grave. Então, quando ele estabilizar, aí sim ele vai se deslocar com a ambulância até uma unidade para aí continuar esses cuidados dentro do hospital, né? Que a gente fala dos cuidados intra-hospitalar. Porque daí tudo já foi realizado ali dentro do alcance ali dessa UTI móvel, que chega até nessa ocorrência, né? Pela equipe do SAMU, né? O suporte avançado. Que tipo de situação se considera urgência, emergência, que é para se chamar o SAMU? Dá para a gente fazer uma lista mais ou menos para o nosso ouvinte aqui? Urgência seria aquele caso que o paciente tem risco de vida, mas o risco não é iminente, né? Não é um risco que vai acontecer nos próximos minutos com esse paciente. A emergência é aquela que eu preciso interferir o mais rápido possível, senão esse paciente vai evoluir a óbito. Nos dois casos, o SAMU é indicado, que seja chamado. Nos dois casos, o SAMU é indicado, né? Porque pensando na nossa estruturação, a Marisa pode falar muito bem sobre isso, a nossa estruturação não é somente atendimento de urgência e emergência. A gente tem várias outras funções que estão dentro do guarda-chuva do SAMU, né? Então, desde o atendimento clínico leve, o paciente que está tendo ali uma crise de asma fraca, né? Ao atendimento do paciente que caiu num acidente de moto, de carro, teve um TCE e precisa ser entubado no local, senão esse paciente vai evoluir a óbito. Então, desde o mais simples ao mais avançado, o SAMU atende. A diferença está no deslocamento da nossa ambulância. Se é um caso mais simples, vamos deslocar a nossa ambulância intermediária. Se é um caso mais grave, vamos deslocar a nossa ambulância mais avançada. Muito bem. O pessoal está perguntando aqui, eu vou repassar a pergunta, caso os senhores queiram comentar ou possam explicar. A pessoa perguntou por que o SAMU não atende pacientes de home care? O paciente de home care é um paciente que já está em cuidado, né, por uma equipe de profissionais da saúde. Tem certo? Determinações específicas dessa equipe. Esse paciente, num caso de uma piora eminente, o paciente está ali e começou a piorar. Se acionado o SAMU irá até o local. Aí entra na emergência, urgência, emergência. Isso mesmo, Marlene. Essa semana, inclusive, a gente atendeu um paciente de home care no período da noite. Paciente já acompanhado, um paciente com ela, né? Com uma esclerose lateral amiotrófica. Iniciou um quadro de pneumonia com piora. A gente foi acionado, o paciente já entubado, né? Em uso de traqueostomia, mas com ventilação mecânica. Sim. A gente foi até o local, estabilizou o paciente e transferiu ele para o hospital regional. Então, o paciente de home care, ele é atendido pelo SAMU, sim. Quando houver urgência e emergência. Estão perguntando se vocês realizam partos, se necessário. Perguntas legais, o povo interage aqui, né? A equipe, tanto a avançada como a intermediária, tem treinamentos frequentes em relação aos possíveis atendimentos que a gente vai ter na rua, né? Certo. No domicílio. O parto é uma das coisas que a gente... Tem um treinamento para isso. Tem treinamento para isso. Então, se a gente, por exemplo, vai até o local e o paciente, a parturiente, está ali em eminente trabalho de parto e não tem como fazer esse deslocamento, a gente vai realizar no local. E depois de realizado o parto, vai ser conduzido para o hospital. Já aconteceu, inclusive, vários partos dentro das nossas ambulâncias, inclusive a avançada e a intermediária. Esse bate-papo com os integrantes da equipe do SAMU de Sorriso, a coordenadora Marisa Antunes Lauermann e o médico doutor Alain Cabalini, que nos brindam hoje com a sua presença para a gente avançar no entendimento e lembrar de muitas coisas. Às vezes a gente fica na dúvida, chama o SAMU ou não chama o SAMU? Então, eu vou voltar aqui com a Marisa, coordenadora, e perguntar o que é determinado, de que forma, para colaborar com todos, comunidade e a própria equipe do SAMU, né, que veio de forma tão grandiosa contribuir com a saúde de todos nós aqui. Em que momento se deve chamar o SAMU? Então, Marlene, a população de Sorriso, né,
pode contar com o SAMU, com 2 unidades, né, totalmente preparado e com profissionais qualificados. Então, se deparou com uma emergência, liga 192, né? Tô em casa, né? Tem alguém com dor no peito, falta de ar, né? Sinais de infarto, né? Intoxicação, né? Envenenamentos graves, queimaduras, trabalho de parto, quedas com suspeita de fratura grave, né? Onde o médico pode já ir lá no local e realizar uma analgesia lá no local, né? Fazer a estabilização lá no local, né? Então o médico ele vai até o local. Isso é de suma importância, porque a gente sempre frisa muito, Marlene, que tempo é vida, né? Então, acidente de trânsito com vítimas, né? Traumatismos graves, agressão por arma branca ou de fogo, algum desmaio, né? Hemorragias intensas, parada cardiorrespiratórias, engasgo. Olha a importância, Marlene, quando a gente liga 192, como a gente tem esse médico lá qualificado e preparado, durante a ligação ele já vai orientando as manobras de desengasgo até a chegada da nossa unidade no local. Então, engasgo, sinais de AVC, reações alérgicas, né? Surto psiquiátrico, né? Então, alguém ali que está botando a sua vida ou a vida de alguém em risco, né? Então, e dentre outras diversas ocorrências, né? Na dúvida, liga. Né? Então, até a nossa unidade chegar, vai receber orientações por esse médico regulador, né? Ele vai fazer essa triagem e vai despachar a ambulância correta, porque a gente sempre frisa, né, que o tempo é vida. Então, que a população de Sorriso tenha paciência de responder rápido e corretamente as perguntas. Eu sei que às vezes ali no anseio da ocorrência fica meio nervoso e tal, mas assim, essas respostas, né, que o médico está aguardando é de suma importância, porque aí ele vai deslocar a ambulância correta para chegar até o local e realizar o nosso trabalho. Inclusive, Sorriso privilegiada, né? Porque da região norte aqui, somos o único município que tem SAMU atuante hoje, né? Que tem um SAMU já instalado. Sim, Marlene, aqui do Norte do Mato Grosso, Sorriso é a cidade contemplada com o SAMU. Por isso que a gente precisa aprender a fazer um bom uso deste serviço. Eu mesma sou testemunha, né? Até às vezes comentava, lá em Tangará da Serra já existe há bastante tempo, quando eu morava lá já tinha bastante tempo, e no momento que eu precisei realmente, entraram com a maca dentro da emissora de rádio para eu não sair da cadeira. O médico regulador disse, fica sentadinha, que era um susto cardíaco, né? Então, não se mova. Ele falou e foi conversando comigo. Quando eu vi, os meninos já estavam entrando com a maca lá dentro da sala, né, no trabalho, para fazer todo esse atendimento. E a gente já chega realmente no hospital com acesso no braço, com várias informações que já foram coletadas ali. Tudo isso garantindo um atendimento bastante rápido, né? E o objetivo é esse, né? Salvar a vida e, de preferência, que não haja sequela para ninguém, né? O médico do SAMU, doutor, tem alguma formação diferenciada dos outros médicos? Você passa por um atendimento para lidar com essas situações lá na rua mesmo, né? O médico que atende na urgência, não só eu, mas todos, ele precisa ter uma série de cursos, né? Entre eles, a gente tem o ACLS, que é o SAVIC, né? Suporte avançado de vida, relacionado à parte cardíaca. O PAUS, que é um curso específico para crianças, né? O próprio PHTLS, que é um curso específico para atendimento de trauma na rua, fora as outras formações que são realizadas constantemente por quem está atuando na urgência e emergência, né? Muito bem. Por isso que é importante para vocês poderem também já chegar com a informação e ter todo o equipamento à disposição, à mão, enfim. Na rua, como é que é o deslocamento da ambulância? Que aqui em Sorriso tem hora que o trânsito, Deus nos livre do trânsito, né? Mas tem que avançar. O que vocês diriam para condutores que estão no trânsito quando observam que tem ambulância circulando? Então, essa pauta é uma pauta dos nossos condutores socorristas, né, que dirigem as nossas ambulâncias. No caso de urgência e emergência, a nossa ambulância vai estar com a sirene ligada e com o giroflex ligado, né? Preferencialmente, isso não só para o SAMU, mas para todo veículo de urgência e emergência, como as ambulâncias do Corpo de Bombeiros, as VTRs da Polícia Militar, Civil. Tem prioridade legal, Tem prioridade legal. Então, o ideal é quando você escutar a sirene e ver o giroflex ligado, você já deslocar o seu carro para a direita da via, né? Normalmente as vias são direita e esquerda, então tem duas pistas. Dois pavimentos. O esquerdo deixar
geralmente para quem está com mais pressa, quem está andando mais rápido. Então, Perfeito. para os veículos que andam mais rápido, da população em geral, e também para os veículos de emergência. Então, se você quer andar um pouquinho mais devagar, sempre desloque seu veículo para o lado direito da pista. Para não ficar, digamos assim, impedindo o avanço, né, de uma ambulância, por exemplo. A gente nunca sabe qual é o caso que está naquela ambulância, né? Pelo amor de Deus. Trotes ainda acontecem no serviço de vocês? Pode falar, fica à vontade. Então, Marlene, assim, a gente pede, né, para a população toda que seja, né, bastante consciente na hora de estar ligando, né? Porque no momento que a gente desloca uma ambulância para um trote, Marlene, essa ambulância ela fica embarcada e ela muitas vezes não vai conseguir atender um amigo ou um familiar, né, que está realmente dentro de uma urgência, emergência, necessitando dessa ambulância. Então, a gente sempre pede para a população, se deparou com uma urgência, emergência, liga. Mas se não for uma urgência, emergência ou algum caso que você consiga, muitas vezes, ir por meios próprios, né? Se dirigir até a unidade hospitalar. Se dirigir para a gente não estar ocupando essa ambulância para um atendimento realmente necessário. Então, assim, que a gente seja bastante consciente quando for ligar, né? Pensar se a gente consegue chegar por meios próprios, se é realmente uma urgência, emergência, ou às vezes, né, que nem você está falando dos trotes, ligar, chega a ambulância no local, não encontra ninguém. Né? Então, assim, é bem grave isso, porque a gente está ocupando uma UTI móvel muitas vezes, porque muitas vezes chega, né? Uma ocorrência, chega para nós e tal, a ambulância desloca até o local, chega lá, não tem ninguém. Já aconteceu. Pois é. Né? Então, assim, tu imaginou a importância disso estar acontecendo, sendo que às vezes está ali acontecendo uma parada, um engasgo, alguma coisa grave. E aí a gente não tem o nosso médico disponível, nossos enfermeiros, nossos técnicos e condutores para ir atender essa urgência e emergência. Que né? é real no caso. E sem contar que quem está pagando a conta é a comunidade, né? De tudo, né? Do serviço público, inclusive, né? Deste serviço de saúde também. Qual é o maior volume de ocorrências aqui em Sorriso nesse período que vocês estão atendendo? Então, ano passado, né, a gente fechou com 1.531 ocorrências, né? Então, em 10 meses praticamente de funcionamento do SAMU. Esse ano a gente fez um levantamento, então, só nesse primeiro semestre, Marlene, a gente está fechando com mais de 1.300 ocorrências. Mais de 1.300. Então, assim, aumentou bastante o número de ocorrências devido ao conhecimento da população do nosso trabalho, do número 192, né? Sim. E, então, assim, a gente está bem contente, queremos que isso mesmo aconteça, estamos lá à disposição da população sorrisense, com equipes 24 horas, 7 dias por semana, à disposição para qualquer tipo de urgência e emergência, né? Se colocando à disposição e indo até o local da ocorrência. 192 é o telefone e a paciênciazinha para responder corretamente todas as perguntas que forem feitas ali, as que precisa. Exatamente. E quando vê que o SAMU chegou no local da ocorrência e a ambulância ela está parada com o médico ali dentro, é porque eles estão estabilizando esse paciente. Né, como eu já frisei lá no início, sim. Eles não estão ali parados por nada, não tem um motivo. Sim. Então, a gente já aconteceu de um acidente grave, né, dentre os diversos acidentes, mas esse especificamente que foi bem recente, e a ambulância ficou parada no local, e vieram os questionamentos, por que ficou parado? Né? O que estavam fazendo lá dentro? Então, que fique claro que lá dentro é uma UTI móvel, com uma equipe qualificada, com médico, enfermeiro, e condutor socorrista, e estabilizando esse paciente, fazendo tudo o que for possível. E se o médico conseguir estabilizar, porque muitas vezes está fora da realidade de uma vida, né, de conseguir sobreviver, mas se ele conseguir estabilizar essa vítima, é nesse momento, é lá no local da ocorrência. Aí sim ele vai realizar um transporte seguro até o hospital para dar continuidade a esse cuidado. Então, é preciso ter essa compreensão da comunidade que, às vezes, muitas vezes as pessoas falam sem conhecimento de causa, infelizmente, né? Já pegaram um caso aqui que valha o registro, de repente, de situações, fora esse que a doutora falou aí, que realmente deu essa impressão de que não estava fazendo o seu trabalho? Acontece várias vezes, né? Esses dias, a gente teve um acidente, né? Que o paciente acabou evoluindo a óbito no local, mas depois que a gente vai explicar para a família, tem aquela conversa, porque a família está enlutada, realmente não é um momento para entender conceitos, né? A família fala, mas a vida inteira eu vejo o pessoal pegar o paciente e levar para o hospital, por que não foi feito isso? Porque a gente fica no local tentando resgatar essa vida,
Para não aumentar o risco ainda. Para não aumentar o risco. Porque se eu pegar esse paciente e simplesmente deslocar, eu não preciso de unidade avançada. Eu simplesmente preciso de um veículo para fazer o deslocamento até o hospital. Carro serviria. Qualquer carro serviria. Essa é a diferença do serviço de urgência. Que você vai até o local e no local inicia o atendimento. Como a gente tem um conceito no APH-TLS e também no ATLS, que a gente usa para atendimento de urgência e emergência, que a gente tem o tempo de ouro, né? Que é a hora que você interfere no paciente e essa hora vai trazer benefício para o paciente. É como se você estivesse em cima de uma montanha e descesse uma bola. Depois que a bola está descendo, é muito mais difícil de você fazer ela subir do que você pegar ela já lá em cima e segurar levar ali até o topo. Perfeito. Essa é a diferença do nosso serviço, é o diferencial, é o atendimento no local. Muito bem, ele pode dar aula, ele sabe exemplificar para a gente entender bem, né, Marisa? Sim, doutora Alain está com a gente aí desde o início e é um médico fantástico. Que bom, gente. Algo mais para a gente colocar nesse momento? Nosso microfone fica à disposição, não só nesse momento, mas sempre da equipe do SAMU. E todos somos muito felizes em tê-los à disposição quando precisar. A gente nunca quer precisar, mas se precisar, é extremamente importante esse serviço. Acho que é importante, pensando na população, quando você acionar a ambulância, ligar 192, seja para um acidente ou um atendimento clínico dentro de casa, sempre ter alguém da família ou próximo para sinalizar o local da ocorrência. Porque às vezes a gente chega no local e tá lá o número, a porta tá fechada, as luzes apagadas, a gente não identifica. Certo. Isso entra também na questão do trote. Porque se você liga pra gente e é um trote, a gente vai ficar procurando essa ocorrência. Porque não é simplesmente falar, não achamos, vamos embora. Sim. Porque possivelmente, a princípio, você tá lá para cuidar de uma vida. Perfeito. Então, às vezes, essa pessoa pode ter ligado e desmaiado no local. A gente não sabe disso. Perfeito. Então, a gente fica procurando. Então, às vezes, um atendimento que era para ser rápido, simplesmente chegar, avaliar, fazer o inicial e deslocar, a gente vai perder, às vezes, meia hora, 40 minutos procurando essa vítima. Então, acaba que você interfere em toda uma cadeia de atendimentos, né? Quando você passa o trote e quando real, se possível, ter sempre alguém no local sinalizando, né? Tipo, avisar vocês que o portão tá aberto de repente, se tiver que ficar com a vítima lá dentro, de alguma maneira assim, né? Semana passada aconteceu um episódio triste, que foi um acidente, mas muito legal em relação à conscientização da população, que eu trabalho à noite, né? Então, as minhas vítimas geralmente vão ser no período noturno. Aconteceu o acidente, não aconteceu a sinalização da pista, mas a população que estava no local ligou os celulares e ficou sinalizando com a lanterna. Ah, legal. 1 quilômetro, 2 quilômetros antes, nosso condutor socorrista já conseguiu identificar. O acidente é lá. Então, você otimiza o tempo-resposta da equipe e, consequentemente, traz a possibilidade desse paciente ter melhora, né? Mais chance de sobrevida, né? A equipe ali está atendendo, né? É o médico, o enfermeiro, o condutor socorrista. Mas, às vezes, você fazendo isso, você está auxiliando, ajudando a salvar aquela vida. Não diretamente no atendimento, mas indiretamente diminuindo o tempo de resposta. Perfeito. Muito obrigada, doutora Alain. Uma satisfação recebê-la aqui. Obrigado. Obrigada, Marisa, também. Estamos sempre à disposição. O que mais? Obrigado, Marlene. Obrigado a todos aí. Obrigado pelo convite, né? É sempre um prazer poder compartilhar informações com a população e reforçar o nosso compromisso com o serviço público de qualidade. Então, muito obrigado e sempre que precisar, estamos à disposição.